Lucas capítulo 4, do verso 1 em diante. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, naqueles dias não comeu coisa alguma e, terminados eles, teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, manda esta pedra que se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele até a ocasião oportuna. Então voltou Jesus para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas deles, e por todos era louvado. Todos nós conhecemos essa passagem, a passagem que o próprio diabo apareceu para Jesus, o tentador. E o objetivo do diabo era desviar Jesus da sua missão. Esse é o objetivo dele, porque a Bíblia diz que o diabo não se retirou completamente do caminho, da jornada de Jesus. Satanás, ele é um anjo caído, muito inteligente, estratégico. E numa outra oportunidade, ele iria aparecer novamente para Jesus. Ou seja, muitas vezes há momentos onde nós somos muito pressionados. E nesses momentos que somos muito pressionados, pode haver, e existe uma possibilidade de 99,9% de que o próprio diabo esteja pressionando. E há momentos onde a pressão diminui, porque ele pode ter se afastado, para numa outra ocasião vir novamente e lhe tentar. Isso fica claro aqui, lendo essa passagem. Então eu entendo uma coisa: você não vence o diabo só quando aceita Jesus. Vai haver outros momentos de batalha. E é aqui que muita gente não entende, que essas batalhas são recorrentes. Agora, olha que interessante. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Jesus havia acabado de se batizar. Ele sai da celebração para o fight. Ele sai da celebração para a luta, para a briga. Será que na nossa vida não acontece também isso? Onde saímos de momentos de celebração, de grandes vitórias, de boas notícias, de grandes milagres, de bênçãos de Deus na nossa vida, e depois temos uma grande luta. Tudo isso faz parte da nossa vida aqui nessa terra. Entenda, Jesus sai da celebração do seu propósito para uma grande batalha. E aqui eu compreendo uma outra coisa: nós não podemos alterar a agenda de Deus, porque Deus tem um propósito em tudo que Ele permite na nossa vida. Não tente mexer na agenda de Deus, porque na agenda de Deus muitas vezes está lutas, não programadas por Ele, mas onde Ele vê no futuro, na eternidade, com os olhos do Espírito. Ele vê muitas vezes
a arma forjada, a estratégia de Satanás, o que ele preparou contra a sua vida. Só que ele também lhe prepara para esses momentos, lhe unge para esses momentos. Há momentos da nossa vida aonde Deus vai desatar uma fome tremenda em nossa vida, por mais de Deus. E quando existe essa fome, você tem que se render ao Espírito, porque muitas vezes é Ele te ungindo para a batalha que você vai ter logo após. São os momentos de batalha. É por isso que eu tenho que aprender a viver no fluxo sobrenatural do Espírito, não sendo guiado pelos meus próprios olhos, mas sendo guiado pelo Espírito Santo. E se você está aqui, está enfrentando uma grande batalha, saiba que você precisa estar ungido para vencer o diabo, assim como Jesus estava. Interessante que antes da tentação, antes do deserto, Jesus vai se encontrar com João Batista para se batizar. E a Bíblia diz que quando João, ele avistou Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que veio para tirar os pecados do mundo. Então, Jesus entra no Jordão, molha-se completamente, e ali 3 coisas acontecem: o céu se abre, uma voz veio do céu testificando: este é meu filho amado em quem me comprazo. E depois disso, o Espírito Santo apareceu em forma corpórea de uma pomba. Não que ele fosse uma pomba, mas era um símbolo da pureza, era um símbolo da integridade, era um símbolo também de algo que precisava ser muito delicado e cuidado para não perdê-lo. E a Bíblia diz que aquela pomba veio e pousou sobre Jesus. Pousou sobre Jesus. Eu fico imaginando essa visão extraordinária que João Batista teve nesse momento. Quando Jesus levanta das águas do Jordão, ele já está apto para começar o seu ministério. Entenda, João Batista precisou validar Jesus. E nós pensamos que os homens não precisam validar a ninguém. Mas nós vemos aqui que Jesus foi validado por um homem. É por isso que a Bíblia diz que ele abriu mão da sua glória e se submeteu a alguns processos. E hoje o ser humano não está acostumado a se submeter a alguns processos. As pessoas não querem, sabe, a validação de outros homens para dar início ao seu chamado, para dar início ao seu ministério. Eles querem achar um meio de fazer algum atalho para não cumprirem a validação que é necessária. E eu entendo aqui que a validação para seu ministério começou com um homem. Daqui nós entendemos da importância da lealdade com seus líderes, aqueles que vão validar a sua vida, vão validar o seu ministério, a honra que você precisa ter com aqueles que cobrem a sua vida em oração. Jesus nos deu o exemplo. Ele teve o seu ministério validado por João Batista. Antes do começo, algumas pessoas querem começar o seu ministério e querem começar o seu ministério de forma louca. Não querem se submeter aos processos, não querem aprender, não querem andar junto, não querem ser mentoreados. Fazem 17 anos que eu ando junto com o pastor Irineu, e muito do que eu aprendi de andar com ele. Isso é andar com alguém, é andar com um ministério, é você ter lealdade com aquele ministério, é você ter uma aliança com aquele ministério, da mesma forma que João Batista validou Jesus. João Batista já havia se alegrado com Jesus quando estava no ventre da sua mãe. E depois daquele dia que João Batista se alegrou, até os 30 anos de idade, a Bíblia não fala de outro episódio desse, até o dia do batismo. Entenda,
Quando João Batista estava no ventre da mãe dele, envolvido em fluidos, quando Maria falou com Isabel, João Batista se alegrou dentro daqueles fluidos. E ali, quando Jesus estava sendo batizado no Jordão, Jesus também estava em volta de um líquido, estava molhado, representando a unção do Espírito, aquela água representando sua sepultura e ao mesmo tempo representando também o começo de algo. E nós vemos uma coisa, que em ambos os processos havia um fluxo. Havia um fluxo. Você tem que entender uma coisa, que todo o sobrenatural de Deus está envolvido em fluxos. É por isso que eu acredito que a prosperidade vem de um fluxo de obediência. A unção vem de um fluxo de andar junto com pessoas ungidas. Tudo dentro de um lugar tem que ter um fluxo. Se tiver um fluxo, funciona bem. Agora, se não houver um fluxo, aonde há interrupção, não há continuidade no propósito. O que você quer dizer com isso, profeta? Eu quero dizer que Deus está nos fluxos. Tudo tem que andar bem na tua casa por um fluxo de respeito, de honestidade, de amor, de valorização de Deus. Tem que ter um fluxo dentro da tua casa. Dentro da tua empresa tem que ter um fluxo de ordem, de decência, de colocar Deus para dentro. E tudo vai funcionar bem, os negócios vão vir, a prosperidade vai vir por causa de um fluxo. A igreja funciona bem quando ela está em um fluxo. Sabe? Que fluxo é esse? O fluxo da busca por Deus, da palavra viva, verdadeira, pregada do altar, dos milagres, das profecias, das revelações, da verdadeira adoração a Deus. Quando existe um fluxo num lugar desses, então há um cumprimento de propósito.